Nós vamos falar do primeiro homicídio registrado, pelo menos na escritura ocidental. Na verdade, um fratricídio, e Caim matou Abel. A pergunta não é por que Caim matou Abel. Isso está expresso no texto. Vamos ver. Eu estou aqui com o original, vou fazer uma tradução livre. Está em Gênesis 4, logo no início. Eva engravidou e teve seu filho Caim, e teve também o irmão de Caim, Abel. E Abel era pastor de rebanho e Caim era lavrador da terra, agricultor. E um certo dia, Caim trouxe do fruto da terra oferenda para o Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos do seu rebanho os mais gordos. E o Senhor deu atenção a Abel e a sua oferenda. E a Caim e a oferenda dele, o Senhor não deu atenção. E Caim ficou muito abatido. Bom, aí depois ele, estando com Abel sozinho no campo, ele se levantou contra o irmão e o matou. Então a pergunta não é por que Caim matou Abel. Está escrito aqui, porque o Senhor deu atenção à oferenda de Abel e não deu atenção à sua oferenda. A pergunta é outra. A pergunta é por que o Senhor deu atenção à oferenda de Abel e não deu atenção à oferenda de Caim. Então, isso aqui não está claro, está implícito. Eu costumo dizer que a Torá e o Tanar, né, chamado também de Antigo Testamento, mas o nome dele é Tanar, ele talvez o texto mais antigo publicado. Existem textos mais antigos em inscrições na pedra, ou rupestres, mas o Tanar, a Bíblia, a Torá, é um texto mais, principalmente a Torá, é o texto mais antigo. Então, eu costumo dizer, como tem relato, o que tem a Torá? Relato, leis e literatura. A parte final do Antigo Testamento, né, do Tanar, são histórias de literatura, Ruth, Esther, de literatura e de filosofia também, de reflexão, como Provérbios, Eclesiastes, poesia, o Cântico dos Cânticos. Mas a primeira parte, a Torá, ela contém relatos com personagens e contém leis. Eu costumo dizer que a Torá é o primeiro texto publicado, embora é um texto sagrado, é uma escritura sagrada, mas é uma literatura, é um texto publicado. Eu costumo dizer que o Talmud, que foi escrito posteriormente, é a primeira tentativa, a primeira coleção de crítica literária. Porque o que é o Talmud? As pessoas não sabem direito o que é o Talmud. O Talmud é uma coleção vastíssima de comentários, né? Vastíssima, de debates entre sábios proeminentes, rabinos proeminentes, entre os séculos 2 e 2 e 5. E essa escritura, ela é intensamente estudada e tem uma influência muito grande na vida judaica, inclusive com leis, que são chamadas as leis rabínicas. Tem as leis bíblicas e as leis rabínicas. Então, qual a função do Talmud? O Talmud ele é o registro de debates
sobre questões da Torá que podem suscitar diferentes opiniões, como essa, por exemplo. Por que Caim matou Abel? Por que a oferenda de Abel foi aceita e a de Caim não foi aceita? Tem várias explicações para isso. E também tem explicações diferentes por que Caim matou Abel dentro do Talmud. O Talmud é um debate, então por isso, quer dizer, eu chamo o Talmud tanto é jurisprudência, quer dizer, são em termos de leis, né, eles dão uma abrangência maior às leis da Torá, então é a jurisprudência, e em termos do relato com personagens, é como se fosse uma crítica literária. Então, eu escolhi uma resposta que para mim faz muito sentido e é muito bonito. Por que a oferenda de Abel foi aceita e a de Caim não foi aceita? Então, vamos olhar por que é uma crítica literária. Porque está nas palavras. A razão está na forma como o relato está publicado, está dito. Qual foi a oferenda? É lógico que cada um deu oferenda do seu produto, do seu trabalho. Como Caim era agricultor, ele deu do seu fruto. E como Abel era pastor de ovelhas, ele deu do seu rebanho. Mas olha como as coisas estão escritas. Um certo dia, no final de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferenda para o Senhor. E também Abel trouxe os primogênitos do seu rebanho e os mais gordos. E depois vem o relato que Deus atentou, deu atenção à oferenda de Abel, mas não à oferenda de Caim. E a resposta está aí, está na forma como está relatado, né? O relato que é condizente com o fato ocorrido, ele nos dá essa resposta. Caim deu do fruto da terra, ponto. E Abel deu os primogênitos, os mais novos, do seu rebanho, e os mais gordos. Os primogênitos do seu rebanho e os mais gordos. E Caim, está escrito, Caim trouxe do fruto da terra. O que nós temos aqui? Aqui nós temos a questão não da oferenda, mas da dedicação, da escolha, do cuidado, né? Porque Caim levou do fruto da terra. Não tem nenhum adjetivo, tem só substantivo, do fruto da terra. E Abel, ele levou os animais mais novos, ou o animal, não sabemos, provavelmente um ou dois, porque está no plural, os mais novos e os mais gordos. Quer dizer, ele teve um cuidado de levar o melhor do que ele tinha. E isso não está relatado na oferenda de Caim. Faltou, não tem adjetivação. Na oferenda de Caim só tem substantivo. Ele trouxe o fruto, do fruto da terra, assim está escrito, mitri, do fruto da terra. E Abel trouxe dois mais novos e mais gordos. Isso é o cuidado, é a dedicação, é a entrega com que se faz a oferenda. Isso a gente pode levar para nós também, esse cuidado, essa atenção. Existe também, essa é uma das possibilidades que está no Talmud, que foi a que mais me agradou, porque tem a ver com interpretação literária, tem a ver com
o cuidado com que o fato é relatado, diz mais respeito à minha natureza, quer dizer, foi a que mais fez sentido para mim. E aí são duas coisas. A primeira é como fazer uma doação ou como oferecer alguma coisa a alguém. Vamos tirar daí um ensinamento para nós, né? É o cuidado, é a dedicação. O que tem valor é a dedicação e não o objeto. Em nenhum momento está dizendo que Caim não teve dedicação, mas no relato ele trouxe do fruto da terra. Até tem no Talmud uma possibilidade, porque o Talmud não dá resposta fechada, é debate. Existe uma possibilidade do Caim ter levado da melhor espécie que ele tinha da terra, que era o linho. Existe essa possibilidade. Mas ele, né, nesse debate, ele levou o pior do melhor. Ele levou o pior do linho. Isso é uma possibilidade que eu estou falando assim de forma paralela como ilustração, mas não é o principal, né? E o Abel, ele levou o melhor do que ele tinha, não sei se era o melhor da espécie, mas era o melhor, ele teve o cuidado de levar o melhor do que ele tinha. Mas eu disse que daí nós tiramos dois ensinamentos. O primeiro ensinamento é esse, é como nós devemos agir na valorização da nossa doação, da nossa contribuição, e também avaliar todo tipo de doação e contribuição que tem a ver com a entrega pessoal, com a dedicação, com a escolha. E a segunda coisa, que aí eu gosto bastante, será que Deus gosta mais dos adjetivos do que dos substantivos? Né? Porque o substantivo é muito seco. Então, trouxe do fruto da terra. E já Abel trouxe as ovelhas mais novas e mais gordas. Então, acho que o adjetivo... Existem críticos literários que não gostam de estilos com muitos adjetivos, com o uso de muitos adjetivos. Eu tenho visto isso. E eu, por exemplo, gosto muito de adjetivos. Então, quando eu vi isso, eu pensei, bom, a adjetivação, ela traz uma intensificação qualitativa e quantitativa. A adjetivação, ela dá um diferencial. Então, se houve aqui uma escolha, uma aceitação por parte de Deus, eu percebo que Deus optou pelos adjetivos em relação aos substantivos. Motivo de reflexão, né? Então, esse foi o tema que eu escolhi para hoje. Eu gostaria que vocês comentassem, curtissem. Isso faz, comentar e curtir e compartilhar e se inscrever faz com que o vídeo circule mais, esteja mais disponível no cardápio geral, né, de visualização. Perguntem, comentem, se gostarem, curtam. E essa é a mensagem de hoje. E até o próximo vídeo. Tchau!